E o De Frente com a gente hoje conta com a presença especialíssima da Ali, que vai contar um pouquinho pra gente sobre como é viajar com criança. Tudo bem, Ali? Bem-vinda! Tudo bem, que prazer, né? Que prazer! O coração acelera. Eu acredito muito nessa troca, sabe? De compartilhar histórias, de trocas, né? Principalmente quando a gente se fala de maternidade, né? Todas as mães são rede de apoios, mas às vezes a gente não percebe que tem ali uma outra para se ajudar. Às vezes acontece de se julgar, infelizmente, né? Então, assim... Eu acredito muito nessa troca de experiências e o que eu puder compartilhar e contar histórias das nossas experiências de carro, de avião, enfim, vamos lá. É bastante bagagem, literalmente, né? É bastante bagagem. Bom, vamos lá. Ô, Ale, conta um pouquinho sobre você, sua família, quem vocês são. Eu sou a Ali, eu sou jornalista e aventureira desde que me conheço por gente. Eu sempre digo que eu sou do mundo, assim, né? E sempre tive muita vontade de conhecer, muita vontade de ir além do que eu estava, né? De onde eu estava. Aí o destino quis, o amor também, que eu encontrei um parceiro que também é um pé na estrada, que é o Xande. A gente está junto desde 2008. E já fomos de Fusca para Atacama, já fizemos 6.000 quilômetros de Fusca, eu e ele, Argentina e Chile. Já fomos 6.000 quilômetros em outra viagem, 2013, 2019. Subimos cordilheira, descemos cordilheira e pegamos neve, enfim, histórias infinitas. Aventureiros, hein? De Fusca, gente, de Fusca. Aí a gente, cada vez mais, em 2013... nasceu a vontade de compartilhar experiências, compartilhar histórias. E começou a ter aqui dentro a vontade de encorajar, de dar coragem para as pessoas a mudar de paisagem. Se você não está feliz com o lugar que você está, ter coragem de mudar a paisagem é necessário. E basta começar. E não precisa ir até o Atacama, não. Você pode atravessar a rua, virar a esquina e descobrir um parque pertinho da sua casa que você nem conhece. E às vezes passa ali todo dia de carro. E isso linka muito com a história da Oz, né? Mágico de Oz, onde você sai do seu dia a dia, do seu cotidiano e vai se autodescobrir fora, numa realidade diferente, num ambiente diferente, que te inspira a desenvolver algumas coisas que você nem sabia que tinha. E aí, isso é bem interessante, assim, é a coragem de mudar de paisagem, o mínimo que seja, sair daquele círculo que você está e que às vezes a gente não vê saída. E aí a gente se sente perdido, e às vezes se sentir perdido é ver na direção contrária um sentido que você não olhava. Exatamente, desperta, né, esse olhar para uma coisa que você às vezes passa corriqueiramente e não dá a devida importância para aquela paisagem, né? E aí o que acontece? A gente já morou fora do país, a gente já viajou de Fusca. Contando um pouco da minha história, eu já trabalhei fui repórter policial, a repórter de moda, passando por saúde, bem-estar, superação, histórias do dia a dia, comunidade. Então eu já tenho uma história longa de jornalismo impresso, coloquei sites no ar, enfim. Caramba! Revista, assessoria, mundo corporativo. Então a minha bagagem jornalística de olhar para a história, que sempre tem mais de dois lados. A história não tem dois lados, tem infinitos lados. Basta a percepção das pessoas, as histórias, a cultura que ela tem, enfim. Juntei o jornalismo com a vontade de conhecer o mundo, com o casamento, né, que a gente veio, né, e aí somos hoje uma família que tem o Benício, de pouco mais de 2 anos, e a Lulu, nossa boxer, de 3 anos e meio, e aí nessa nossa história a gente ganhou 2 parceirinhos, né. Sem dúvida. E talvez vai vir o 3º, o 4º, enfim, não sei. Mas a gente desperta muito, quer despertar muito no Beni, principalmente, a coragem de criar memórias e viajar. Então, a gente foi, com 9 meses, a gente foi do Rio Grande do Sul para a Bahia,
de carro, 7.000 quilômetros e de volta, com os dois. E aí, justamente porque às vezes as pessoas na maternidade diziam, meu Deus, acabou, não tem mais. Não faço mais essas loucuras nada. que vocês fazem, esqueçam na maternidade. E o que aconteceu? A gente não quis deixar de viajar, mas a gente adaptou. Sabe. E depois da pandemia, com o Beni, a gente morava no Rio Grande do Sul, depois da pandemia, né, veio o Beni, durante a pandemia, e aí a gente se mudou para o interior de São Paulo, que é onde a gente mora hoje, onde temos um aeroporto muito perto. Então a gente começou a olhar possibilidades de viagem de avião. E economizar o tempo de deslocamento para poder usufruir mais do destino, né? E aí a gente também veio várias dúvidas de como levar o Benício, como que foi, enfim. Então a gente já foi para o Ceará, a gente já foi para o Espírito Santo e agora a gente está indo no final de outubro para uma viagem surpresa aí que eu não vou dar. Aqui também vai ser de avião, mas e aí vem vários aprendizados, né? Diferente o carro, avião, enfim. E aí eu posso compartilhar as dicas e ideias e o que a gente passou, né? Era exatamente esse ponto que eu queria entrar, porque você comentou que você e o Alexandre são parceiros de viagem já há muitos anos e vocês já começaram com isso adultos, né? Uhum. E como é que foi essa mudança, né, de cenário de vocês como adultos, tendo que se ver colocar um bebê na viagem de vocês, um serzinho? Então... como era a pandemia, começou com 15 dias de vida, o Benício fez uma viagem de 800 quilômetros. Esse sim é viajante desde que nasceu. A gente, na verdade, era pandemia, então o Xande tinha 20 dias de licença maternidade, a gente falou, não queremos ver ninguém, queremos ficar sozinho, porque não sei. E aí aconteceu um episódio na família, a gente morava no interior do Rio Grande do Sul, e a gente tinha que ir até Floripa. E aí aconteceu que a gente se olhou e disse, pois bem, por que não? Liguei pra pediatra, assim, ela falou, os cuidados que você tem em casa vai ter lá, a gente só vai ter contato com a família, um grupo muito restrito, todo mundo, né, já vacinado, enfim. E pegamos o carro e fomos para 850 quilômetros. Caramba. O que a gente antes fazia em 9, 10 horas, 11, a gente levou 14 horas e meia, 14 horas e meia. E ali começou a grande percepção da gente de que nada seria como antes, mas poderia ser melhor. Então a gente saiu com mais tempo, né? E a gente sabia naquele momento que se a gente precisasse, a gente pararia em alguma cidade para dormir, se fosse o caso. Mas a gente fez muito mais paradas, não só pelo Beni quanto pela Lulu, de carro. Sim. Então a gente fez muito mais paradas e paradas um pouco mais longas pra gente também amamentar, trocar fralda. No bebê de 15 dias a gente tava se conhecendo. Então, com 15 dias o Beni já foi pra estrada e correu assim, tudo muito bem. Que legal. E isso nos deu coragem de olhar e dizer, peraí, não é impossível. Não é impossível. Com as adaptações que a gente pode fazer, não é impossível. Exatamente, nada é impossível, né? E uma coisa que eu acho muito bacana que você comentou é a adaptação, né? Que olha que bacana esse seu comentário de que antes vocês fariam uma viagem de 8 horas e que depois vocês demoraram em média 14 horas e meia. Então, querendo ou não, nesse meio tempo, vocês aproveitaram mais o caminho, talvez pararam para descobrir alguma coisa que estava no meio e que na pressa vocês não teriam parado. Exatamente. E aí quando o Beni, a gente veio ver casa aqui do Rio Grande do Sul para cá, escolher, ele foi a primeira viagem de avião. Ele tinha... Ai, não me lembro agora. Olha como a gente esquece. Mas, enfim, foi julho, agosto, setembro, outubro. Então ele tinha 1 ano e 3 meses. E ele veio dormindo e voltou dormindo. Bebezinho, assim. Então não teve nenhuma complicação ali. Foi a primeira viagem de avião do Beni, né? Isso, com 1 ano e 3 meses. E aí depois, prestes a completar 2 anos, a gente foi comemorar o aniversário dele no Ceará. E aí foi a viagem que ele já estava entendendo o que era um avião. E a gente foi preparando ele para isso, né? O que era um avião, ele ainda ia no meu colo. Então, o que era, como foi, como é que ia ser. E uma coisa que eu sempre falo, assim, em relação à questão do Benício, que a gente tenta fazer, é explicar o que vai acontecer. Muita consciência, desde pequenininho, Desde pequeno. E assim, não é no dia. Assim, tem coisas que a gente conta no dia. Mas tem coisas que a gente diz, olha lá um avião no céu.
Sabia que tem pessoas dentro? O Benício quer estar dentro do avião, aí ele tem um aviãozinho de brincadeira. Ai, que bonito. A gente vai andar de avião, anda lá em cima, desce, sobe. Então a gente já foi conversando com ele que ele iria andar de avião. Outra coisa que o Xande trabalha e viaja muito. Então toda vez que o Xande viaja, ele manda foto do avião onde ele está. Ele tá habituado, já familiarizado com o ambiente. E aí ele manda foto do avião de fora, manda foto dele na selfie dentro, daí ele manda foto, daí às vezes ele liga pro Beni, tá aqui. Então o ambiente avião não foi uma surpresa pro Beni a primeira vez. E tanto é que ele foi de boa, correndo, e aí a gente conversou que ele ia sentar no meu colo, enfim. Aí a viagem do Ceará, eu levei os lanchinhos que ele estava habituado, assim, uva passa, maçã, uva normal, moranguinho e tal. Levei os lanchinhos dele, levei uns brinquedos, mas não tinha levado nenhum brinquedo novo. E ele estava tão eufórico com aquilo que foi muito tranquilo, assim. Ele foi no meu colo na hora de decolar, eu botei ele no peito, ele mama ainda. Então até por causa do incômodo no ouvido, né? Então assim, foi muito tranquilo. E era um voo relativamente rápido, até a gente fez escala, tanto para ir quanto para voltar. É algo que você recomenda? Depende. Porque assim, agora eu vou ter a experiência de voar um pouquinho mais longo, né? Direto. Vamos ver como é que vai ser. Mas as minhas experiências, a gente foi até Campinas, Brasília, Fortaleza. Uma hora e meia aproximadamente. Aí Espírito Santo também, 1h15, Vitória, né? Campinas, Vitória. Então, assim, foi muito rápido. Então, num primeiro momento, ele estava tão entusiasmado que ele nem quis os lanches, nem quis, só queria ficar abrindo e dançando e abrindo. E como ele podia ficar em pé, ele podia ficar sentado. Então, foi mais tranquilo. No segundo trecho, ele dormiu bastante. Então, foi bem, como é que eu posso dizer, bem tranquilo a viagem do Ceará, mas ele já estava, e isso é uma dica, assim, que eu dou, que funcionou, que eu acho que pode funcionar para outras famílias. Se vai ter uma viagem de avião, explica o que é um avião. Mostra, se tem um aeroporto perto. Aponta pro céu, a gente que mora aqui no interior tem um aeroporto pertinho, a gente vê muitos voos cortando o céu da cidade, né? Explica que lá dentro tem pessoas, né, que tem crianças. Ou eu não dou tela pro Beni, então assim, não dou tela entre aspas, porque é a foto que ele vê na tela, né? Sim. Mas assim, se não tem possibilidade... dá pra imprimir, né? O Beni pintou algumas coisas, a gente desenhava um avião. Então, assim, coloca na cabecinha daquela criança que o avião, como carro, é um veículo que ele, né? Um meio de transporte que ele vai se divertir naquilo lá. E não deixa de fazer uma surpresa para a criança que está descobrindo o mundo, né? E assim, é a questão visual, sonora, o próprio olfato, né? O cheiro é diferente, o barulho é diferente. Então, assim, já vai ter surpresas para ele lá. Então, porque muita coisa, né, para acompanhar. Exato. E a segunda questão que eu acho que foi fundamental pro Beni é passar a segurança de que eu e papai vamos estar ali com você, vai dar tudo certo. Você não tá sozinho, você não precisa ter medo. Se a gente tá te levando viajar de avião, é porque a gente confia e a gente sabe que vai dar certo. A gente sempre fala isso pra ele. Então a segurança que a gente passou foi bem importante também, né? Que bacana. E que mais? Daí veio a segunda viagem, né? Do Espírito Santo, foi uma viagem curta de final de semana. E tava tudo bem. Aí ele já tinha feito 2 anos, compramos, aí começou outra adaptação, outras dicas. Criança maior de 2 anos, até uma amiga minha disse, meu Deus, eu tenho medo que... Eu comprei minha passagem, comprei a dele e comprei a do pai. E se botarem... E não marcamos assento, precisa marcar? Daí eu disse, não. Mas e se botarem ele no meio de 2 pessoas estranhas? Gente, só aproveitando aqui, isso é impossível, tá? Os localizadores, eles nunca são separados. Se você compra a reserva junto da família, toda a família vai viajar junta. Exato. Isso é muito importante. Aí outra dúvida que também me perguntaram.
Tá, mas aí se a bagagem, né? O carrinho. O carrinho. O carrinho e a Bebê conforto? ou a cadeirinha do carro, cadeirinha. Né? A gente despacha de graça. Até onde que idade for por lei é sempre de graça. Então o que aconteceu? Tanto antes de 2 anos quanto depois, que é importante as pessoas saberem, né? RG, no mínimo, fazer o RG da criança. Que identifique o pai e a mãe. Que identifique o pai e a mãe, atualizado, né? E aí a gente não conseguiu fazer o check-in online. Por causa da criança. Exato. Não pode fazer. Então as pessoas às vezes não sabem, como é que vai ser, como é que vou eu não tenho mala despachada, mas eu quero despachar o carrinho. Você pode despachar o carrinho, você pode despachar a cadeirinha, o assento, né? De graça, até onde eu sei. Sim. E aí, o que acontece? Quando você vai precisar fazer o check-in. Então, o que aconteceu? A gente tava com 2 malas de mão, nas 2 vezes. Fomos fazer o check-in, eles já... São 2 companhias diferentes. Eles já, querem despachar? A gente já despachou, porque é uma coisa a menos pra gente se preocupar no aeroporto, né? Até porque pra entrar no avião, acaba que se a mãe tá com o bebê, o pai tem que se virar com a mala. Geralmente o bebê tá correndo no meio das pessoas e aí o pai tem que virar com 2 malas e a mãe correr atrás do bebê. Exatamente. Então, o que acontece, né? A gente se descobriu e pesquisou sobre isso, e aí quando a gente chegou lá, né, confere e tal, e aí fica mais livre, e aí você vai colocar a sua cadeirinha, vai colocar... E é um conforto também você viajar com o carrinho, pelo menos, né, principalmente, acho que porque quando você sai de casa e fala assim, poxa, vou ter que ficar com meu filho no colo, se ele tiver sono durante o passeio, durante o dia, não poder dormir, não tem essa preocupação, você pode despachar, não tem custo. E a cadeirinha é segurança, né, porque alugar um carro com cadeirinha é mais caro. Mais caro. E é difícil, não é tão simples. Não é qualquer locadora que oferece, né, a cadeirinha. Então, voltando ao assunto da preparação do Beni, com 2 anos, depois dos 2 anos, que foi para ir para o Espírito Santo, a gente já começou um outro momento de preparação. A gente, Beni, você vai viajar de avião. Você quer viajar de avião de novo? Quero, vamos. Mas dessa vez você vai ter o seu banco. Vai sozinho no banco. E o pai e a mãe vão ficar do lado. Sim, aí bate o desespero, né? Porque o dele sozinho, né? Estamos aqui, mas eu tô sozinho, enfim. Essa reação da criança no momento, tem que botar né? o cinto. Então a gente começou a ensaiar em casa. Um teatrinho salva-vidas. O que aconteceu? O sofá de casa virou um banco de avião. Então sentava eu, ele e o Xande, a gente brincava de botar o cinto e a gente brincava, o avião subindo, o avião descendo, cantava música, vamos fazer um piquenique no avião, aí sentava os 3 e até hoje ele fala, vamos no banco do avião em casa, e vamos pro sofá e leva o piquenique. Que bonitinho. Pra essa viagem que eu fiquei um pouco mais angustiada por conta dele estar sozinho e pode se assustar com barulho, sim, eu comprei um brinquedo que ele não tinha contato e comprei adesivos. E você deu pra ele na hora de decolar. Na decolagem, dentro do avião já. Sim, aí o que aconteceu? Eu levei os lanchinhos, a gente chegou, sentou, aí ele quis ir na janela. E também é uma coisa que a gente mostrou pra ele, assim, tem a janela, tem o banco do meio, tem o corredor. Você quer ir na janela, brincar, porque, claro, a janela já é um atrativo, sim, né? Aí ele quis ir na janela, foi... e assim, uma coisa importante, voltando antes de chegar no avião, que ele chegou lá na frente, tipo, a gente chegou no saguão ali de espera, e ele chegou e quer entrar no avião. E a moça falou, quando eu te chamar, e ele ficou lá esperando, né? Quando ela falou, agora pode vir. E ele saiu correndo, tive que sair correndo atrás, então assim... E ele, avião. Aí a gente foi, sentamos no avião, aí sentou ele, eu e o Xande, ele quis comer. Aí aquela demora, porque a gente entrou como prioridade, porque ele estava ansioso. Entrar, né? E aí o que aconteceu? Demora mais. Sim. Né? Por mim, pelo Xande, a gente teria ficado gasto. E aí é uma dica, que às vezes, se o bebezinho não for muito pequeno, e se a criança não está ansiosa para entrar no avião, fica lá fora. Seja o último a entrar. Pra reduzir essa expectativa, né? Essa demora lá dentro. Exatamente. Poxa, por que eu tô fazendo aqui que esse avião não anda? E começou. Se ele já tava animado e quer, o avião tá andando? Já chegamos? O avião tá andando? Então, assim, você tem que conhecer e se conectar com aquela criança.
Prioridade para não, eu vou lá, vou usar o meu direito de ser prioritário, mas às vezes nem é tão bom assim. Porque... Querendo no aeroporto, você pode correr, pode brincar, distrai com outras coisas, né? Exato, vai tomar água no bebedouro, vai sentar, ver os outros aviões subindo e descendo e já vai explicando para ele, vamos subir, vamos descer, olha o barulho, escuta o barulho, né? Então, tá vendo outra criança? Olha só que legal, tem mais criança. E assim, gente, nunca comparar, né? A outra criança tá se comportando, ou a outra criança não tá chorando. Em hipótese alguma. Então, assim, conheça o seu filho e proporcione a ele sentir os sentimentos dele, né? E esteja ali do lado. Entenda que ele é uma outra pessoa, além de você. E aí, já chega nesse ponto. Daí, o que acontece, né? A gente entrou no avião e aí começou essa angústia. Já tá andando, já chegamos, já não é isso. Aí, decolamos. Quando, na hora de decolar, ele botou o cinto a primeira vez. E aí eu dei um desenho, aquelas lousas mágicas dele desenhar. Ele nem viu o avião subir. Foi ótimo. Ele foi desenhando, tem foto, foi, desceu. 15 minutos antes de terminar o voo, tava toda uma lindeza, assim, tipo, veio o serviço de comida ali, ele pegou o amendoim, queria suco, ele não toma suco entre caixinha e tal, daí queria ver, daí comeu o gelo. Tudo é novidade. E aí a gente, então ganhou 3, aí virou, daí cai no chão e tudo bem, tá tudo certo. 15 minutos antes de começar quando o avião começou a descer, o ouvido. E aí foi uma gritaria. E dá peito, e ouvido, e desce. E foram 15 minutos chorando e a gente acolheu. A aeromoça veio, comissária. Isso é aeromoça, mostra a idade. É cringe. Mostra a idade. Mostra a idade, sem falar a idade. A comissária veio e disse, olha, ele tá muito nervoso, tudo bem, quantos anos ele tem? Eu falei 2 e 1, 2 e 2. Então, tudo bem, fica com ele no colo aí e acalma, né? Tá tudo certo. Então, assim, não... Teve gente que olhou feio? Teve. Eu olhei mais feio ainda de volta. Exato. Então, assim, não se preocupar com o que os outros estão pensando quando o teu filho está tendo um momento de não saber lidar com as emoções, sabe? É normal, É normal. né? Então, assim, e é isso que você fala, sabe? Que a gente tá lidando com uma outra pessoa além da gente, né? Além da gente, com frustrações, com medos, inseguranças que tá dor, descobrindo todo que tá essa descobrindo essa vivência, né? nova, um mundo novo. Então a gente tem que respeitar isso. Eu acho bacana que você falou assim, a gente acolheu ele, né? E os primeiros, e na verdade os principais que precisam fazer isso são os pais, né? E deixa o resto. Porque se a gente tiver que lidar aí, né, com os julgamentos de quem tá no avião e ainda os pais julgando essa criança, ou então, às vezes sendo grosseiros com a criança para que talvez ela tente fazer essa criança parar de chorar, é pior. E assim, ali não é o ambiente natural dela. Não. Então a gente também tem que entender isso. Que... Não é o nosso ambiente natural. Exato. Então, assim, a gente tentou, né, fazer, o Benício ficou 15 minutos chorando, os 15 minutos, teve gente que me olhou assim, faz essa criança, como quem disse, faz essa criança. Não, se ele quer chorar, ele ficou comigo, desceu, decolou, baixou ali, pousou, e deu tudo certo. Saiu, aí fui limpar o nariz, fiz a lavagem nasal já no aeroporto, porque às vezes, né, pra melhorar. E seguiu a vida. No retorno, o voo era noturno. E eu tava com mais medo. Ele super gostou de ver as luzinhas lá de cima e tal. E chegou dormiu em casa. Ótimo. Então também é uma dica de que se você vai ser a primeira vez, tentar talvez um voo que é horário da soneca. Ou do turno, ou muito cedinho. Se adeque à rotina, né? Rotina, como se fosse... Se vai viajar pela primeira vez e tá com medo da criança chorar, também é uma dica, sabe? Pra não causar mais um estranhamento na rotina. É uma adaptação. Mas a gente não voa noturno. Mas talvez ali o noturno, o avião vai ficar escurinho, vai ser mais fácil dele dormir, mais tranquilo. Vai se sentir mais confortável, mais silencioso. E uma coisa interessante, né? Usar dos recursos que a gente tem lá. Claro, eu levei adesivos, eu levei...
a lousa, levei as comidas ali, abrir exceções. O amendoim que eles deram pro Beni é saudável? Não, é cheio de sal. Mas é uma novidade. Mas é uma novidade. Se nós estamos saindo da rotina, por que a gente precisa deixar aquela criança engessada na rotina? É. Se nós não estamos, isso vale para as férias, vale para adaptação. Né? A gente tem que fazer adaptações. Porque se a criança não comeu todos os 5 grupos alimentares em todas as refeições, nós também não. Porque a gente está de férias, a gente está viajando. E para deixar essa viagem mais leve, essa experiência mais prazerosa para todo mundo, fazer alguns ajustes, pular a rotina da criança, fugir daquilo, é essencial. Porque senão você vai criar um problema para ti mesmo. Exato. Não vai conseguir lidar, porque depois a criança ela volta para casa e ela nem se reconhece que saiu. Exato. E assim, daí, por exemplo, outro recurso. O Beni não assiste tela, eu acabei de falar. Mas no avião, ele viu uma criança do lado assistindo, ele pediu para ver o desenho do trator lá. A gente colocou, foi 5 minutos, porque pra ele, viu, e aí vamos ver as luzinhas. Perde a graça, não tá habituado. Mas por que lidar com, porque quando você sai do seu habitat, quando você tem a coragem de mudar a paisagem, você precisa estar abertos a 3 coisas que eu sempre falo. Os planos são feitos para serem mudados. Sempre. Imprevistos acontecem, eles não estão no roteiro. E nada nessa vida é linear. Tudo, o equilíbrio a gente se faz nas curvas. Então, se você não está aberto, o primeiro passo antes de arrumar a mala ou comprar uma passagem é estar aberto a essas adaptações. Porque você está lidando com uma outra criança, uma outra pessoa, com outros sentimentos, não é você. Então, fazer o adulto entender isso é muito difícil. É mais difícil para adulto entender do que para criança, que está descobrindo tudo, né? E que às vezes vai se ajustar àquela novidade de uma maneira muito mais leve. Exato. E também, o último ponto, assim, que eu acho, não cobrar da criança no avião, no carro, num restaurante, em qualquer lugar, um comportamento que não é daquela criança, daquela idade. Ou um comportamento de adulto. Querer que a criança se comporte como se tivesse 10 anos e quando ela tem só 2, por exemplo. Exato. Ou querer que a criança entenda o que você está querendo, o que você está fazendo ou o que você está sentindo. Ela não vai ter maturidade para isso. Então, assim, o primeiro passo antes de sair de casa é se conectar com seu filho e estar aberto aos perrengues. Autoconhecimento, então, vem aí a palavra-chave para viajar com criança, para viajar, né? E para estar aberto, sim, porque quando eu tava eu e o Xane também de Fusca na Cordilheira, eu achei que eu ia ser morta em cima da Cordilheira, mas é outra história. Faltou luz, e aí no meio da neve, o único hotel, éramos os únicos hóspedes do hotel, faltou luz, e aí eu vi o cara saindo da cozinha e com um avental, pra mim ele estava com uma faca, nós estava com uma lanterna, queria nos ajudar, e eu achando que eu ia ser morta. Enfim, papo para um outro momento. Mas sobre o avião é isso, sobre viajar, ter coragem de viajar é isso. Esses pontos aí que a gente... Muito bacana. Ale, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Esses vídeos vão pro ar agora em comemoração, então, ao Dia da Criança. E acho muito bacana a gente ter essa experiência. Como eu não sou mãe ainda, e as famílias que nos procuram para buscar viagens pela primeira vez com uma criança, muitas vezes a gente, como não tem essa expertise, se aperta um pouco em falar de como ela começa a se organizar. E eu vou falar real em poucas palavras. Não é fácil. Não vai ser fácil. Nunca. Não vai ser fácil. E eu entendo as mães que preferem, não, eu não vou no restaurante, eu não vou viajar, eu não vou pegar um avião. Elas estão no direito delas, está tudo bem. Agora, eu prefiro 1000 vezes dar a oportunidade para o Benício experimentar novos sabores, olhar novas paisagens, conhecer novas pessoas desde o começo, porque isso é a nossa essência. Você abre o campo de visão dele. Da nossa família. As memórias afetivas, para nós, estão conectadas à diversidade de cultura, de pessoas, de lugares, de viagem. Então, muito assim, não é fácil, não vai ser fácil, todo mundo vai passar por perrengue, mas se você tem essa vontade...
se joga. Se joga. Vai e se joga. Gente, estivemos com a Ali aqui e esse papo foi muito gostoso. Muito obrigada, Ali. E esse papo vai continuar com dicas de destinos, de como escolher o destino para você viajar com o seu filho. Acompanha com a gente.